licenciatura em Pedagogia na Uninter, 2015-06. Renata, Amanda, Cleone, Adriana, Raquel, Luma, Regiane. Meu nome é Marise Rabelo, eu sou monitora na educação infantil, trabalho na creche Tereza de Calcutá há 22 anos. Eu não nasci em Governador Valadares, mas me sinto uma valadarense porque eu vim para aqui com 2 meses de idade. Eu nasci em Tumiritinga, aqui no estado de Minas Gerais. Valadares é uma cidade assim, cheia de histórias, de mistérios, de lendas. É uma cidade assim, que me traz muitas recordações. Inclusive esse espaço que a gente está aqui, eu visitei muito aqui, era cadeia pública, e era um lugar assim, de muito sofrimento, um lugar muito pobre, e é um lugar que está me trazendo assim, muitas recordações. Estou até emocionada. Mas Valadares é uma cidade festeira, sempre foi uma cidade muito festeira. Nós tínhamos aqui muitas festas. Eu me lembro do carnaval. O carnaval era o melhor carnaval do interior de Minas. Muitas pessoas iam passar o carnaval aqui, tinha as escolas de samba, os blocos caricatos, tinha os carros alegóricos. Era uma festa mesmo, todo mundo ia para a rua. Depois nós tínhamos as festas juninas, que eram festas assim, muito bonitas, muito ornamentadas, as pessoas se vestiam a caráter. E era uma festa muito interessante. Depois da festa junina, nós tínhamos o feriado de 7 de setembro, que tinha a parada militar, as escolas desfilavam, e era assim uma festa para os estudantes, eles se sentiam assim, as pessoas, os artistas do dia. As escolas tinham vários ornamentos e desfilavam, era quase que uma disputa mesmo. E Valadares é uma cidade assim, tinha um time bom, né, que era o Democrata Esporte Clube, que né, até hoje tenta se colocar como um time, né, efetivamente nos campeonatos, mas há muito tempo ele deixou de ser um time que se impõe. Mas era um time muito bom, muito respeitado. E assim, mas o fato relevante para mim foi na Revolução de 64. Eu tinha na época 9 anos, e eu morava na Rua Marechal Floriano, e eu sei que foi uma festa, foi um tempo, um evento assim, de muita preocupação, porque as pessoas tinham muito medo de tudo, estavam lutando contra a ditadura, e aquele momento foi muito difícil, especialmente com a minha família, porque meu pai não era comunista, e o Partido Comunista estava tentando se fazer conhecido. Estava trazendo ideias de outros países e eles estavam tentando se fazer conhecido. Meu pai não era um comunista, meu pai era só um homem que queria ser bem informado. E eu me lembro que alguns amigos dele foram presos e eu estudava na escola José de Serra Lima, e minha mãe sempre me orientava. Eu fui para a escola com 9 anos, eu fui alfabetizada com 9 anos, aí eu fui estudar nessa escola, lá na ilha. Era até uma alternativa que minha família teve, porque eu não tinha certidão de nascimento. Meus irmãos, nós não tínhamos certidão de nascimento, porque naquela época os pais só registravam as crianças quando iam mesmo para a escola. A minha irmã tinha 10 anos, eu tinha 9, meu irmão tinha 8, e nós não éramos registrados. Então meu pai colocou a gente lá na escola José de Serra Lima, porque a diretora consentiu que ele depois fizesse a certidão de nascimento, como depois ele fez. E meu pai minha mãe sempre dizia pra gente não conversar com estranho, não contar história, né? Não conversar mesmo. E depois, mais tarde, agora, eu percebo que é por causa do problema da revolução que estava acontecendo no país. Nós tínhamos em Valadares, eu lembro que tinha em Valadares um jornal que chamava O Combate. Meu pai, apesar de não ser comunista, ele gostava, minha família toda gosta muito de ler, a gente gosta muito de ler. Meu pai tinha vários exemplares desse jornal em casa. Aí quando a polícia começou a prender pessoas, eu me lembro que meu pai pediu para minha mãe queimar todos os jornais. E minha mãe fez comida, colocando no jornal, o fogão era de lenha, e minha mãe fez comida com aquele jornal. Meu pai não era comunista, mas ele ficou com medo, se
né, vem na minha casa. Ele tinha amigos que eram. Meu pai nunca gostou de política, nem minha mãe, minha família, nós somos assim, apolíticos. Mas a gente ficou com muito medo. Eu sei que esse foi um fato, assim, relevante na minha família, porque a gente ficou muito amedrontado. Inclusive, uma pessoa que meu pai conversou com ele, encontrou com ele na rua, conversou, chegou em casa e ficou sabendo que daí a pouco ele foi preso e passou vários anos na cadeia. E aquilo ficou muito, né, muito assim, meu pai ficou muito temeroso, minha mãe, mas não era nada, porque meu pai não tinha nada a ver com nada. Mas aquele fato de 64, ele foi assim, é como se fosse um divisor de águas mesmo na sociedade. Porque dali algumas famílias, algumas pessoas foram presas, outros fugiram. E aí a gente tem toda a história que a gente já conhece, né, das pessoas do Rio, de São Paulo. Principalmente a gente tinha muitas notícias de Belo Horizonte. Eu não sabia ler, porque eu fui alfabetizada nessa época. Mas eu sempre fui assim, muito auditiva. Eu ouvia muito, eu ficava ligando fatos. E agora, quando eu lembro das coisas que foram acontecendo, eu sei que eu estava ouvindo coisas que hoje eu vejo na história, que alguém foi preso em algum lugar em Belo Horizonte. A gente tinha muitas notícias de Belo Horizonte. Nós tínhamos rádio, a Rádio Bituruna, tinha a Rádio Por Mundo Melhor, a Rádio Educadora, tinha uma rádio chamada Educadora. E essas rádios davam notícia. Então agora, né, vivendo agora adulta, na fase adulta já, eu sei que eu ouvia todas essas histórias. Na minha casa tinha rádio ali, então a gente ficava... Agora eu sei que quando minha mãe dizia pra gente não conversar com pessoas, não falar nada, não dar informação, ela estava querendo, na realidade, preservar a nossa família, o meu pai, com medo de que alguma coisa, pelo simples fato de meu pai conhecer aquelas pessoas, a gente ser taxado de comunista e sofrer alguma retaliação. Então foi uma época assim, muito difícil, mas as coisas mudaram muito de lá pra cá. E eu fico assim, até... Assim, às vezes eu fico pensando por que não se conta mais a história da cidade, né? Se conta tanta história do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de São João del Rei, por que não conta as histórias de Governador Valadares? Eu acho a cidade, assim, incrível, tem muitas histórias. Eu lembro que a gente tinha personagens folclóricos, hoje a gente sabe que eles se tornaram personagens folclóricos. Ela tinha uma mulher louca que chamava Papuda, ela tinha uma deformidade, e ela não gostava de ser chamada assim, quer dizer, nem eu gostaria. Aí ele chamava aquela mulher de Papuda, ela ficava enlouquecida, saía batendo em todo mundo. Tinha um que chamava Olé, aí as pessoas passavam na rua, as pessoas gritavam Olé, aí ele brigava, saía batendo em quem ele achasse na frente. Então eu acho assim, que são histórias, porque Valadares tinha esses personagens e eram pessoas muito sofridas, porque eles ficaram à mercê da sociedade, não tinha nenhum trabalho de assistência social para essas pessoas. Eram loucos, andarilhos, a família desprezou, ninguém sabia de onde veio e para onde ia. E essas pessoas ficavam aí ao relento, na rua, servindo de chacota. E agora eu vendo a história, eu vendo hoje como que as coisas estão, a gente pensa assim, nossa, é tão difícil, a cidade é uma cidade tão difícil. A gente está passando por um momento muito difícil agora na política e tudo, mas já foi muito pior. Muito pior. Eu lembro que até outro dia eu falei assim, nossa, a cidade não tem nem cachorro mais. A cidade tinha muito cachorro, os cachorros ficavam pela rua, zanzando. Era um tempo de liberdade. Por exemplo, crianças, né? As crianças tinham mais liberdade do que tem hoje, de brincar na rua, né? De sair, Eu me lembro do Natal. No Natal, todos os meninos ganhavam carrinho, as meninas ganhavam boneca. E a gente saía para a porta da rua para mostrar os presentes que a gente ganhava. Eu sempre me sentia assim meio diminuída, porque eu não tinha as bonecas de carrinho, as bonecas que choravam. Eu não tinha, porque minha família não tinha condição. Mas eu tinha boneca, ganhava boneca. Hoje não, onde as crianças ganham tablet, celular, né, notebook e tal. Mas eu fico pensando, por que não resgatar essas coisas? Trazer à memória essas coisas boas que nós já vivemos aqui na cidade. Então, para mim, falando isso aqui hoje, assim, é muito bom. É muito bom. Valadares é a minha cidade, que eu amo.